Acende aqui, por favor, tá bom? Obrigado. Graças a Deus. Meus irmãos queridos, hoje eu quero falar com você sobre o cartão de visita de Deus. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 20. Nós vamos ler dos versos de 1 a 20. Nós temos na projeção para aqueles que preferem, tá bom? Êxodo, capítulo 20, versículos de 1 a 20, estaremos falando sobre o cartão de visita de Deus. Ok? É o nosso tema aqui nessa manhã. Vou dar um tempinho para você achar aí na sua Bíblia, se você assim preferir fazê-lo, tá bom? Então, assim nos diz a palavra de Deus nessa manhã. E Deus falou todas essas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas no 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que moram em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados. Ficaram à distância e disseram a Moisés: Fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Moisés disse ao povo: Não tenham medo, Deus veio para prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Então, como já oramos, que a palavra do Senhor possa produzir frutos gloriosos na nossa vida e que saiamos daqui hoje alimentados por essa palavra de Deus tão maravilhosa. Queridos, nós podemos dizer que a nossa fé, a fé cristã, a fé que nós professamos, ela se baseia em alguns pressupostos. Ou seja, algumas verdades básicas, algumas verdades iniciais, que sustentam tudo o que nós cremos e tudo o que nós vivemos aqui na nossa fé. Eu diria que dois pressupostos básicos da nossa fé extremamente importantes são a existência de Deus e a sua revelação. Ou seja, para nós estarmos aqui numa manhã como essa, nós precisamos acreditar que Deus existe. E lá em Hebreus, o autor é bem claro ao dizer que Deus existe. E Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, o primeiro pressuposto básico da nossa fé é a existência de Deus. Deus simplesmente existe. Mas tem um detalhe:
O segundo pressuposto é: o Deus que existe se manifesta. Ele se revela. Ele vem ao encontro. Porque tem um detalhe, né? Alguém que precisa provar sua existência, talvez esse alguém não exista. Porque quem existe aparece. Quem existe chega diante dos outros e fala: oi, tudo bem? Eu estou aqui, muito prazer. Então, o que nós vemos é que Deus, ao longo da história, Ele tem se revelado a pessoas. Começou assim lá no Éden, com Adão. O texto de Gênesis diz que Deus passeava com o homem na viração do dia. Chegava diante dele todos os dias e estava com ele. Deus se revelou aos patriarcas. Abraão, Isaque, Jacó conviveram diretamente com Deus. Deus falava com eles. Deus se revelou a Moisés. O texto que nós estamos vendo aqui hoje nos mostra um pouco da relação que Deus tinha com Moisés. Deus chamava Moisés para conversar. Batia papo com Moisés, se revelava para ele. Então, Deus existe e Deus se revela. É interessante porque esse texto que nós estamos vendo aqui hoje, né, o seu contexto foi a saída do Egito. O povo de Israel havia ficado, né, por 400 anos como escravos ali no Egito. Nós sabemos que lá em Êxodo está escrito, né, está revelado que Moisés é levantado pelo Senhor para libertar o povo desse cativeiro. Eles saem pela mão forte de Deus, Deus manifestando o seu poder, manifestando a sua graça. Deus tira o povo do Egito usando Moisés. E depois de 3 meses de caminhada, eles chegam aos pés do Monte Sinai. O Monte da Revelação. O monte onde Deus deu as suas leis para o povo de Israel. 3 meses depois da partida ali do cativeiro no Egito. Ali, nós podemos dizer que Deus começou a se revelar com mais intensidade ao seu povo. E é interessante porque nós fazemos uma pergunta: como Deus se apresentou ao povo? Como que Deus se manifestou? Já que Ele é um Deus que se revela, já que Ele é um Deus que fala, já que Ele é um Deus que existe e todo ser que existe aparece, como que Deus, Ele se revelou ao povo? Em primeiro lugar, Deus disse quem Ele era. Olá, tudo bem? Muito prazer, eu sou o Senhor. Eu sei que eu tenho feito alguns milagres com vocês, tenho me revelado para vocês de alguma forma, mas vocês não perceberam ainda, né? Eu acho que vocês não conseguiram ainda perceber quem eu sou. Então eu quero começar dizendo para vocês o seguinte: eu sou o Senhor, o teu Deus. É bem verdade que vocês não sabem que eu sou o Deus de vocês. É bem verdade que vocês vêm de uma realidade no Egito, onde muitos pretensos deuses se manifestaram. É bem verdade que vocês vêm de uma realidade no Egito, onde a minha referência se tornou pueril, escassa entre vocês. Mas hoje, eu quero dizer para vocês que eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu quero me apresentar para vocês como sendo aquele, o Criador, o único Senhor de toda a terra. E aí eu tenho muitos nomes, Deus falou. Eu tenho muitos nomes. Eu posso ser chamado de Yahvé, o nome que é o nome impronunciável de Deus. Eu posso ser chamado de El Shaddai, que é o Deus Todo-Poderoso. E é interessante porque tem uma outra tradução que eu vi um pregador dizendo essa semana, que interessante, que nós traduzimos o nome El Shaddai por Deus Todo-Poderoso, mas o nome El Shaddai também pode ser conhecido como Deus das montanhas. Era uma referência antiga, lá no Antigo Testamento, Deus que se manifesta nas montanhas. Eu sou Adonai, o Senhor, muito prazer. Hoje eu me revelo a vocês. Então, a primeira coisa que Deus fez ao se revelar, ao se apresentar, foi dizer quem Ele era. Ele não é assim, né? Eu chego assim: muito prazer, meu nome é André. Você é? Mateus, muito prazer, Mateus. Prazer de te conhecer. Valeu? A gente se conhece. A gente se apresenta. E Deus se apresentou para o seu povo. Mas sabe, uma outra coisa que Deus fez nessa apresentação, Ele apresentou um breve currículo dele. Eu sou o Senhor que tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Deus falou assim: eu vou ser humilde. Eu já fiz um monte de coisas por vocês, tá bom? Mas por hora, eu quero que vocês entendam apenas uma: fui eu quem tirei vocês da escravidão.
Deus se manifesta para aquelas pessoas falando para elas o que ele havia feito mais recentemente. Lembrando para elas que não foi o braço forte deles, que não foi a inteligência deles, que não foi a capacidade de guerrear deles, que não foi o senso crítico que um dia eles perceberam que alguma coisa estava errada. Não! Deus fala para eles, fui eu, o Senhor, Yahvé, El Shaddai, Adonai, o Deus Todo-Poderoso, que tirei vocês da escravidão. Porque se tem uma capacidade maravilhosa de Deus, é fazer isso com a vida da gente, né? Onde é que a gente estava há tão pouco tempo? Existencialmente falando, há tão pouco tempo. Qual era a vida que a gente levava? O que a gente fazia? E Deus, o Senhor, Ele foi lá onde a gente estava, assim como fez com o povo de Israel, e resgatou a gente. Sabe por quê? Porque está no currículo de Deus ser alguém que livra pessoas da escravidão. Então Deus começou a se revelar. Ele falou o seu nome, ele disse o que ele havia feito por aquele povo, mas tem um detalhe, ele também disse o que ele esperava deles e o porquê ele esperava. Porque tem um detalhe, né? Eu dizia hoje para alguém, é que é o seguinte, quando a gente começa a se relacionar com pessoas, expectativas surgem, certo, Vânia? Né? De ambas as partes. Relacionamentos pressupõem expectativas. Ninguém se relaciona com outra pessoa fora de uma premissa de expectativas. Eu vou esperar coisas de vocês, vocês vão esperar coisas de mim, porque isso faz parte dos relacionamentos. Esperarmos coisas uns dos outros. E tem um detalhe importante, é que relacionamentos saudáveis, ou em relacionamentos saudáveis, você dizer o que espera do outro é muito importante. Sabe por que muitos casamentos fracassam? Porque muitas pessoas vão para um casamento com uma expectativa lá em cima. Só esqueceu de avisar para o outro quais eram as suas expectativas antes do casamento, né? E aí sabe o que acontece? Essa quantidade de expectativa estoura o casamento. Acaba com relacionamentos. Mas Deus não faz assim. Deus que é muito transparente naquilo que Ele faz, naquilo que Ele fala. Deus que é muito assertivo nas suas palavras. Tem um detalhe também. Nós somos pessoas com muita dificuldade nessa questão da assertividade, né? Já perceberam a volta que a gente dá para falar alguma coisa? Já perceberam a volta que a gente dá às vezes para falar o nosso gosto? O que a gente espera do outro? Como que você, para falar alguma coisa, você meio que vai pedir desculpas meia hora para chegar no ponto que você quer? Deus não. Deus, Ele é assertivo naquilo que Ele fala. Ele é transparente naquilo que Ele fala. E Ele disse para o povo, ao se apresentar, quais eram as expectativas dele e o porquê daquelas expectativas. Eu queria começar com o porquê das expectativas. Por que que Deus criou expectativas com o povo? Sabe por quê? Porque nós encontramos no texto que nós lemos o seguinte: porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Olha o que Deus está fazendo. Deus vai dizer quais são as suas expectativas, e eu estou chamando de expectativas, você pode estar pensando aí, pastor, são ordens. Realmente, são ordens. Mas eu quero trabalhar a palavra expectativa por enquanto, e só que para fazer isso, Deus vai dizer o porquê que Ele esperava aquilo do seu povo. Ele vai dizer o seguinte: eu espero coisas de vocês nessa relação, porque o meu nome, ou melhor, porque eu sou um Deus zeloso. E porque eu sou um Deus zeloso, eu zelo pelo meu nome, eu zelo pela minha palavra, eu zelo pelos compromissos que eu firmo, eu zelo por aquilo que eu sou. Então, por causa disso, eu decidi criar expectativas sobre vocês e decidi cobrar coisas de vocês. Então, Deus criou uma expectativa, e o porquê dessa expectativa é o zelo que Ele tem pelo seu nome, é o zelo que Ele tem pela sua palavra, é o zelo que Ele tem pelo seu ser. Isso é interessante, porque o zelo do Senhor, como eu já falei para vocês, pode ser visto como zelo pelo seu próprio nome, o zelo pela santificação do seu nome. Isso é muito interessante, irmãos, porque ao longo da história o que nós vemos é Deus, embora Deus não tenha a necessidade de se justificar, de se desculpar, e de estar dando explicações para mim e para você o tempo todo, é interessante que na palavra de Deus nós vamos encontrar
muitos relatos onde Deus ele fala da responsabilidade, da preocupação, palavras minhas aqui, e do investimento que ele fazia no seu próprio nome, ou pelo seu próprio nome. Olha que coisa interessante, a oração de Jesus, dando um salto histórico aqui, indo 1400 anos aqui à frente na história, desde o tempo de que esse texto foi revelado, em Mateus 6, verso 9, olha só o que a palavra de Deus diz, na oração que Jesus nos ensinou a fazer. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Olha o que Jesus está fazendo. Jesus, na oração do Pai Nosso, está nos ensinando a começarmos a oração, ou o nosso tempo de oração, simplesmente pedindo que o nome do Pai seja santificado. É interessante porque Jesus faz essa oração ao Pai, que é o único que de verdade pode fazer a santificação do seu nome, porque Ele é um Deus zeloso e zela pelo seu próprio nome e pela sua palavra. E Jesus nos ensina a buscarmos a santificação do nome de Deus. Jesus nos ensina a buscarmos cumprir os propósitos de Deus para que o nome dele seja santificado a cada dia. Interessante isso, porque surge uma pergunta, né? Como que o Senhor santifica o seu próprio nome? E eu encontrei um texto em Ezequiel que nos ajuda a entender como que Deus trabalha para santificar o seu próprio nome. Porque eu já falei para você aqui que nós podemos fazer como Jesus, pedindo que o nome de Deus seja santificado. E temos que fazer. Mas quem faz isso mesmo, na prática, por conta do zelo que ele tem pelo seu próprio nome, pela santificação do seu nome, é o próprio Senhor. Se não, olha só o texto de Ezequiel, é um texto longo, que eu quero que você acompanhe comigo nessa manhã. Preste atenção nesse texto. Olha como Deus faz para que o seu nome seja santificado. Por isso, dê aos israelitas esta mensagem que eu, Senhor Deus, tenho para dizer. O que vou fazer não é por amor de vocês, preste atenção, fiz questão de sublinhar, israelitas, mas por amor do meu santo nome, que vocês profanaram entre todas as nações para onde foram, quando eu mostrar às nações a santidade do meu grande nome, o nome que vocês profanaram no meio deles. Aí eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor, sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Usarei vocês para mostrar às nações que eu sou santo. Eu os tirei de todas as nações e países, de todas as nações e países, e os trarei de volta para a sua própria terra. Borrificarei água limpa sobre vocês, e os purificarei de todos os seus ídolos, e de todas as coisas nojentas que vocês têm feito. Eu lhes darei um coração novo, e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração bondoso e obediente. Porei o meu espírito dentro de vocês, e farei com que obedeçam as minhas leis e cumpram todos os mandamentos que lhes dei. Aí vocês viverão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de todas as coisas que os tornam impuros. Darei ordem para que haja bastante trigo, e assim não haverá mais tempos de fome no meio de vocês. Aumentarei a produção de frutas e das plantações de cereais, de modo que não haverá mais épocas de fome que façam vocês passarem vergonha no meio das outras nações. Vocês lembrarão da sua má conduta e das maldades que cometeram, e ficarão aborrecidos com vocês mesmos por causa dos seus pecados e maldades. Povo de Israel, quero que saibam que eu não estou fazendo tudo isso por amor de vocês. Quero que vocês sintam como é vergonhoso e desonroso aquilo que estão fazendo. Eu, o Senhor Deus, estou falando. Se você prestou atenção no texto, você vai perceber que Deus tem uma motivação para fazer o que ele fez. Ou teve uma motivação para fazer o que ele fez. 2 vezes o texto nos informa: não estou fazendo isso por amor a vocês.
Eu estou fazendo isso por causa do meu próprio nome, pelo zelo que eu tenho pelo meu próprio nome. É interessante porque o texto, além de dizer a motivação de Deus, ele vai dizer o que Deus fez para santificar o seu nome, aqui à luz do texto de Ezequiel que nós lemos. Eu vou tirar vocês de entre os povos e vou trazer vocês para a terra de vocês. Eu vou tirar de vocês o coração de pedra e vou dar para vocês um coração de carne. Eu vou abençoar vocês com fartura, com prosperidade, com abundância. Eu vou colocar o meu espírito em vocês, fazendo de vocês novas criaturas capazes de me obedecer. Porque naturalmente vocês não conseguem me obedecer. Naturalmente vocês não conseguem ficar no caminho. Naturalmente vocês não conseguem fazer aquilo que é a minha vontade. Então, eu vou santificar o meu nome, fazendo tudo isso por vocês. Olha que coisa fantástica que Deus está dizendo. Olha que coisa espetacular. E aí, eu ouvia uma pessoa ali, eu me lembro agora, uma pessoa falando sobre isso, dizendo que Deus fez uma loucura. A loucura que Deus fez foi atrelar o nome dele a nós. Deus está dizendo, eu vou santificar o meu nome fazendo coisas por vocês. Eu vou santificar o meu nome abençoando vocês. Então, hoje, nós temos uma garantia. E a garantia é a seguinte, se faltarem motivos em nós, e sempre faltam, para Deus fazer quaisquer coisas por nós, Ele continuará fazendo por causa do zelo que Ele tem pelo nome dEle. Olha que coisa fantástica. Olha que coisa maravilhosa. Deus comprometeu o seu nome conosco, e por causa do zelo que Ele tem pelo seu nome, o desejo de santificar o seu próprio nome, Ele resolveu atrelar o seu nome a nós. E essa é a garantia que nós temos de que Deus, apesar de nós, continuará fazendo coisas por nós. E voltando para o nosso texto base dessa manhã, de Êxodo capítulo 20, lembra você o que Deus nos diz? Porque eu, Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos, versos 5 e verso 6. Sabe qual é a lógica de Deus? Como é que Deus trabalha? Deus tem um zelo pelo seu próprio nome. O seu zelo pelo seu nome faz com que Ele tenha zelo por nós, porque Ele atrelou a nossa vida ao próprio nome dEle. Uma vez tendo zelo por nós, Ele nos deu mandamentos, para que nós observássemos esses mandamentos. E Ele vai, por ser um Deus zeloso, castigar-nos pela desobediência aos seus mandamentos, mas em contrapartida nos encher de bênçãos, quando nós obedecemos a Ele, quando nós entendemos que os seus mandamentos, e vou falar sobre isso daqui a um pouco mais, os seus mandamentos são fonte de vida, de paz, de prosperidade para a nossa vida. Então, Deus está dizendo o porquê dele fazer, dele exigir e dele criar aquelas expectativas na relação com a gente. Agora, sabe quais foram as expectativas do Senhor nessa relação? Como eu falei para vocês, Deus criou expectativas. E essas expectativas vieram na forma de mandamentos. E as expectativas do Senhor são as seguintes. Primeira expectativa: não terás outros deuses além de mim. Não terás outros deuses além de mim. Isso significa a exclusividade na relação. Já dizia aqui, o Egito era o lugar de muitas divindades. Se adorava a todo tipo de Deus ali. Todos os tipos de deuses eram adorados no Egito. Era comum, na prática, na religiosidade egípcia, a adoração a muitos deuses. Mas Deus está afirmando ser o único Deus pessoal. E por isso o único capaz de se relacionar com o seu povo e com as suas criaturas. O que Deus está dizendo é o seguinte: olha, 400 anos no Egito, que vocês se envolveram com as divindades lá, 400 anos de tempo perdido no que diz respeito à adoração, porque eu, o Senhor, Yahvé, El Shaddai, Adonai, sou o único Deus pessoal.
Eu sou o único Deus que posso me relacionar pessoalmente com vocês. E aí, imagina aqui que Deus, inclusive, estava dizendo o seguinte: aliás, inclusive, não dá nem para sustentar a ideia de outros deuses, porque sabe que tem um equívoco, né? Ah, fulano adora outros deuses. Se nós formos rigorosos na interpretação bíblica, não há outros deuses. Há caricaturas de Deus, tentativas de divindades, mas falar assim, outros deuses não existe, porque eu sou o único Senhor, a palavra de Deus vai afirmar. E Deus está dizendo isso para aquele povo que sai de uma realidade de muitos pretensos deuses no Egito, e está dizendo agora para eles, eu sou o Senhor. Que tem um detalhe, né? Isso tudo começa lá na rebelião no Éden, quando o homem decidiu seguir carreira solo, e essa tentativa de fazer outros deuses, de se relacionar com outros deuses, primeiro o homem começa tornando a si próprio um Deus, né? Quando ele fala, eu sigo o meu caminho daqui para frente, eu tenho carreira solo daqui para frente, não preciso de você, Deus. O que o homem estava dizendo para Deus? Eu sou um Deus, eu posso ir sozinho. Então, o que Deus está dizendo é o seguinte, nem você é um Deus, e nem existem outros deuses, porque eu sou o único Senhor, o único Deus. Primeira expectativa de Deus é essa. Sabe qual é a segunda expectativa? Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás cultos. Versos 4 e 5. Interessante também isso, porque Deus, se agora há pouco ele falou da exclusividade da relação, agora Deus está falando da exclusividade na adoração. E quando a gente fala de adorar a Deus, mais uma vez nós temos que observar algumas palavras, como respeito, amor e gratidão. Porque na relação com esse Deus que nós não temos como falar que amamos a Deus se nós não o respeitamos. Nós não temos como falar que nós adoramos a Deus se nós não temos um coração grato. Nós não temos como falar que nós amamos a Deus se nós continuamos nos dobrando a outros deuses. Porque tem um detalhe, irmãos. O ser humano, por natureza, ele vive atrás de pontos de apoio. Sabe o que é um ponto de apoio? É alguma coisa que dê para você segurança. Então, muitos de nós fazemos do nosso trabalho o nosso ponto de apoio, nossa família o nosso ponto de apoio, fazemos do dinheiro o nosso ponto de apoio, fazemos da igreja muitas vezes o nosso ponto de apoio. E aqui eu quero que você entenda o seguinte, que o nosso único, exclusivo, verdadeiro ponto de apoio precisa ser o Senhor. Onde nós coloquemos toda a nossa confiança nele e nós adoremos somente a Ele. Não se iluda, há em você e há em mim uma capacidade de eleger outros deuses todos os dias. Nós fazemos isso. Eu gosto sempre de lembrar o Tim Keller, quando ele diz que, no livro Deuses Falsos, quando ele diz que um deus ou um ídolo é tudo aquilo que quando você silencia e olha lá para o fundo da sua alma, você diz, eu não consigo viver sem isso. Quantas coisas existem na nossa rotina, no nosso dia a dia, na nossa história, que a gente fala, eu não consigo viver sem isso. Eu não posso ficar sem isso. Isso é um Deus. Tudo aquilo que você pare e olhe para o fundo da sua alma e você diga, eu não posso viver sem isso, isso me traz felicidade, isso me traz paz, isso me traz segurança, isso me traz contentamento, isso se transforma em um ídolo na nossa vida. Então, é interessante porque Deus fala dessa exclusividade na adoração e Deus manifestou a sua vontade na forma de mandamento. Sabe por quê? Porque Ele quer ser obedecido. Meu irmão, minha irmã, não dá para a gente relativizar o que não pode ser relativizado. Deus vai manifestar, e Jesus mesmo fez isso, a sua vontade por meio de mandamentos. Sabe por quê? Porque o Senhor Deus, Ele quer ser obedecido naquilo que Ele fala para mim e para você. E é interessante porque Ele está dizendo, temam a mim, me respeitem e me honrem. Sabe por quê? Porque tudo vai ficar bem. Meus irmãos, sabe qual é o problema do mundo? O principal problema do mundo é não respeitar a Deus. Sabe por quê? Se nós respeitamos a Deus, nós o amamos, temos um coração grato e fazemos Ele o único objeto da nossa adoração, nós vamos respeitar tudo o que Ele criou. Se nós respeitarmos a Deus em absoluto, nós vamos respeitar a terra que Ele criou.
nós não vamos ter superaquecimento do planeta. Não teríamos que nos preocupar com camada de ozônio, com desmatamento. Se nós amamos a Deus e respeitamos a Deus de verdade, nós vamos respeitar o outro, que foi criado em imagem e semelhança de Deus e é criatura dele. Se eu respeito a Deus, eu respeito a mim mesmo. Eu não destruo o meu corpo, porque eu fui criado por Deus, eu vim das mãos de Deus. Então eu diria que, em última análise, o nosso maior problema é não respeitar Deus. Porque se nós respeitarmos a Deus, amarmos a Deus, tivermos um coração agradecido e fizermos dele a nossa única fonte de adoração, toda a criação, os relacionamentos e nós mesmos seremos preservados de tantos males e tantas dores. É interessante porque Deus, ele, como mandamento, ele adverte seu povo de uma maneira muito dura, não é verdade? Muito dura. É interessante também isso porque às vezes a gente tem uma ideia de que amar é você ser sempre benevolente, frouxo, né? E como pais, muitas vezes nós caímos nesse erro. Nós achamos que amamos nossos filhos fazendo tudo por eles. Interessante isso, sabe por quê? Porque o que nós encontramos na palavra é um Deus que nos ama tanto, mas que para que nós não nos perdêssemos, Ele foi às últimas consequências no que diz respeito à orientação, à firmeza e à dureza, e castigando inclusive o seu povo quando precisou ser castigado. Isso é muito interessante, irmãos, porque, de verdade, a gente tem uma ideia às vezes, né, de Deus como sendo um ser sempre bonzinho, né, que vai sempre cuidar da gente, e as nossas orações, elas refletem muito isso, embora Deus cuide da gente mesmo. O problema é que a gente esquece que Deus é um Deus soberano, que dá ordens, que quer ser cumpridas, que Ele quer que essas ordens, sejam cumpridas, e Ele vai fazer de tudo. Ele vai às últimas consequências para fazer com que os seus propósitos sejam cumpridos na nossa vida, para o nosso próprio bem. Então, Deus muitas vezes pesa a mão, sim, como um pai de amor, sobre os seus filhos, porque Ele não quer que nós nos percamos. Ele não quer que nós nos afastemos dEle. Ele não quer que nós nos desviemos do seu caminho. Então, como um Deus de amor, Ele ama muitas vezes corrigindo. Ele ama muitas vezes sendo duro, sendo rigoroso. E a palavra de Deus, embora apresente Deus como sendo um ser de amor, um Deus de amor, também o apresenta como um ser que investe na nossa vida e muitas vezes é duro para que nós não nos percamos. Terceira expectativa de Deus é: não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Versículo 7. E aí, esse versículo, ou essa expectativa, ou mandamento, tem por objetivo evitar a banalização do nome de Deus. Já perceberam como que o nome de Deus é tão banalizado nos nossos dias? Já perceberam como que tem gente que brinca com o nome de Deus? E banaliza-se o nome de Deus, por exemplo, prometendo o que Deus não prometeu. Banaliza-se o nome de Deus, por exemplo, pedindo coisas em nome de Deus que Deus não nos manda pedir em nome dele. Banaliza-se o nome de Deus, tenta-se fazer uma chacota com o nome de Deus, quando levanta-se a possibilidade de batalha dos deuses, por exemplo, né? Onde hoje vai ter uma grande batalha. Então assim, hoje vai ter o Deus que é o nosso Deus, dizem eles, contra os outros deuses, e vai ter uma grande batalha. Inventa-se uma história como essa. Isso é banalizar o nome de Deus. Banaliza-se o nome de Deus quando nós banalizamos a sua graça. Já viu isso? Quantas vezes a gente fala: graças a Deus, eu sou salvo, Deus fez uma obra na minha vida, Deus me salvou, Deus garantiu o céu para mim, então está tudo garantido, está tudo certo, eu posso viver a minha vida de qualquer jeito, eu posso brincar com a graça, eu posso brincar com Deus, eu posso fazer o que eu quero, porque lá na frente a gente acerta tudo, porque está tudo garantido. Isso é banalizar o nome de Deus. Isso é banalizar o nome do Senhor, é tomar o nome do Senhor em vão. É interessante também isso, irmão, sabe por quê? Porque o nome de Deus, como nós já vimos aqui, está cheio dos seus atributos. Quando, por exemplo, você fala do El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, não é verdade? O que você está dizendo? Existe um atributo em Deus que é a sua onipotência.
Todo o poder está nas suas mãos. Quando você fala do Deus Jeová Rafá, é o Deus que cura. Então, cada expressão de Deus que nós encontramos no Antigo Testamento, cada nome dele, traz em si os atributos de Deus. Então, toda vez que nós banalizamos os atributos de Deus, e a sua graça é um atributo, nós estamos banalizando o seu próprio nome. Nós estamos fazendo o que o verso 7 está nos dizendo: não tomarás em vão o nome do Senhor. Relativizar a graça, bagunçar a graça, é tomar o nome do Senhor em vão, porque estamos tomando um atributo de Deus em vão, e consequentemente os nomes de Deus refletem os seus atributos. Estamos banalizando, em última análise, o próprio nome de Deus. Meus irmãos, é mandamento. Não tomem o nome de Deus em vão. O nome de Deus não pode ser transformado numa chacota, numa brincadeira, onde você faz piadas com o nome de Deus, porque Deus é sério, e Deus quer ser tratado com seriedade. Quarta expectativa: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Meus irmãos, precisamos parar para estarmos com o Senhor. Essa é uma verdade tão básica, que todo pastor fala tanto para a igreja. Precisamos parar. Pois parar em um mundo que não para, num mundo que é uma roda viva, em um mundo competitivo, é um ato de fé, pois nós cremos que enquanto nós paramos, enquanto nós desaceleramos, Deus continua trabalhando por nós. Toda vez que você fala: hoje eu vou parar, eu vou ter um tempo com Deus, eu vou abrir mão de tudo, eu vou abrir mão do meu trabalho, eu tenho contas para pagar, mas eu estou crendo que Deus vai continuar cuidando de mim. Eu vou desacelerar, embora eu tenha desafios financeiros pela frente, mas eu entendo que Deus é mais importante na minha vida. Todas as vezes que nós desaceleramos, todas as vezes que nós paramos, nós estamos falando: Deus, eu confio na tua graça, eu confio na tua providência, eu confio que tirando o pé dessa roda viva, o Senhor vai continuar abençoando a minha vida e suprindo as minhas necessidades. Eu dizia essa semana para uma pessoa que eu aconselhava, ele estava nesse dilema, um desafio profissional que ele tem um prazo para entregar um trabalho, mas se vendo abrindo mão de tantas coisas, da família, da vida comunitária, da palavra de Deus. E eu dizia para ele: meu irmão, entenda uma coisa, se você desacelerar, se você rever a sua agenda, se você rever o que você está fazendo, eu acredito que você vai fazer um trabalho muito melhor do que se você continuar dedicando todas essas horas, inclusive horas que eram para serem dadas para a sua família, para a sua igreja e para a sua devocionalidade. Eu acredito, à luz das promessas de Deus, da palavra de Deus, que Deus vai te honrar e você vai ser muito mais bem sucedido do que você seria se continuasse nessa roda viva que você está caminhando. Amém, queridos? Você pode dizer amém para isso? Quando você confia em Deus, Deus dá graça para você fazer aquilo que você acha que você sozinho pode fazer. E você não pode. E não pode. Eu gosto muito de um livretinho acho que é do Bill Hybels, ou do Rick Warren, não sei. Ocupado demais para deixar de orar. É o tema dele. Olha só. Ou às vezes a gente fala: não tenho tempo. Eu não posso parar para orar. Eu não posso parar para a igreja. Eu não posso parar para buscar Deus. E o título do livro é Ocupado demais para deixar de orar. Experiência pessoal e experiência no convívio com vocês. Eu tenho visto que quando nós desaceleramos para estarmos com Deus, Deus honra essa decisão e Ele abre os caminhos, abre as portas, dá ideias, dá criatividade. As ideias vêm, as ideias fluem. Você bota no papel com muito mais facilidade, porque você confiou em Deus. Parar, o que o Deus está dizendo: parem,
Lembre-se de mim. Não precisa ser um dia específico. O sábado é o dia santificado, é o dia separado, é o momento para Deus. Faça o seu sábado. Crie sábados na sua agenda de dedicação para Deus. Porque nós sabemos que a ideia do sábado é simplesmente você parar. E Deus estava dizendo para aquele povo: vocês não podem trabalhar a semana inteira, um mês inteiro, o ano inteiro sem parar. Vocês precisam parar, os escravos têm que parar, a terra tem que parar. Interessante porque na lei lá de Moisés, a gente vê isso lá em Levítico, havia a ordem também de que eles cultivariam a terra por 6 anos, né? Era para trabalhar 6 dias e descansar 1. Era para trabalhar 6 anos e no 7º ano descansar a terra. Se eu não estiver aqui enganado na colocação do tempo. Certo? E a cada 50 anos, a terra teria que ficar inativa por 2 anos. Sabe por quê? Tudo que produz tem que parar. Tudo o que produz tem que parar. Sob pena de você se tornar uma terra improdutiva. E não é assim com a saúde da gente? Quantas vezes a gente entra numa roda viva e a gente quer ganhar o mundo, só chega uma hora que o corpo não responde mais, se tornou improdutivo. Chega uma hora que a cabeça não funciona mais, se torna improdutiva. Chega uma hora que você só vai perdendo ao invés de ganhar, só vai regredindo ao invés de avançar. E Deus sabia que se Ele não mandasse o povo parar na produção da terra, eles não parariam. Iam continuar tentando tirar da terra aquilo que ela não pode tirar sem descansar. Meu irmão, se você não parar para contemplar a Deus, se você não parar para descansar, se você não parar para dar tempo para Deus confiar nele, você vai parar de produzir. Não estou rogando praga não, viu? É uma ordem natural. É uma ordem natural. Não tem jeito, não tem como fugir. É natural, é bíblica, é um princípio espiritual para a minha vida e para a sua vida. Quinta expectativa: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra e o Senhor, o teu Deus, que o Senhor, o teu Deus te dá. Imagine que algumas mães e pais estão nesse momento assim: Senhor, fala com meu filho, Senhor. Aquele menino que não obedece, aquela menina que não me respeita, né? Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Verso 12. Sabe o que isso aqui se refere? Observação de modelos. Deus está falando o seguinte: se vocês não forem capazes de obedecer às referências materna e paterna dentro da casa de vocês, se vocês não forem capazes de ver seu pai e sua mãe como sendo uma autoridade, um modelo de autoridade sobre a vida de vocês, vocês não serão capazes de me ver como sendo Deus de vocês, como pai de vocês, como mãe de vocês e como irmão de vocês. Já que eu falei de pai, mãe e irmão, deixa eu falar para você que há uma visão interessante a respeito disso, de que Deus, né, nós encontramos em Deus uma família. Alguém já disse que, claro, como a própria Bíblia diz, que Deus é pai, certo? Esse pai tem um filho, que é o Senhor Jesus. E quem é a mãe? Quem é a mãe? E tem uma posição interessante, né, que eu li essa semana, achei muito interessante, que diz que nós podemos ver o Espírito Santo como sendo a mãe na Trindade. Pastor, que heresia é essa, né? Não estou aqui querendo uma teologia lá Pepeu Gomes, né? Se Deus é menino e menina, aquela coisa horrorosa, né? Isso não fere o meu lado masculino, aquela coisa bizarra que Pepeu Gomes, que é uma figura tão bizarra também, ele inventou um tempo atrás. Mas sabe o que é interessante? Quando você olha para o Espírito Santo, você vê sensibilidade. Opa! A mãe é um ser de profunda sensibilidade. Quando você olha para uma mãe, você vê um aspecto cuidador, né? Você vê sentimentos numa mãe. E quando você olha para o Espírito Santo, você vê que ele se entristece, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele se extingue. Fala, Margarete. Intercede com gemidos inexprimíveis. Opa! Será que as mães que estão aqui nessa manhã, de alguma forma, não se identificam um pouco com isso? E aí alguém vai dizer, né, na Trindade nós temos uma família. Nós temos o Pai, que é o Senhor, nosso Deus. Nós temos o Filho, que é o Senhor Jesus. E nós temos o Espírito Santo, que na criação
se colocou sobre a terra, sobre o nada ainda, melhor Deus, sobre o vácuo, sobre o nada, e disse que ele pairava sobre a face das águas. E a ideia que dá é do Espírito Santo preparando, como se estivesse chocando a criação, preparando para que o Filho viesse e criasse com a sua palavra todas as coisas. Quando a gente olha para Jesus falando quantas vezes eu quis, ó Jerusalém, reunir vocês, juntar vocês como uma galinha, ajunte seus pintinhos. Olha o aspecto maternal da Trindade. Olha o aspecto familiar da Trindade. Então, esse mandamento, sabe o que ele está mostrando para a gente? É justamente a observação de modelo. Olhamos para a nossa família terrena, precisa refletir a Trindade como sendo um modelo familiar, um modelo de família. É bem verdade que talvez alguns filhos possam estar aqui nessa manhã e falando, pastor, você está falando isso, mas você não conhece o inferno que é a minha casa. Você não sabe quantas surras eu recebo por dia. Você não sabe as dificuldades que eu passei quando eu era pequeno, porque meu pai abandonou a minha casa, porque minha mãe foi atrás dele, só quis saber dele. Claro que há desvios, todo modelo, né? E precisamos entender que o principal modelo é a Trindade, é a relação com Deus como sendo uma família. E toda cópia desse modelo vai deixar a desejar em algum momento, é bem verdade. Mas nós temos que buscar fazer da nossa casa, da nossa família, buscar copiar o modelo maior, que é a própria relação familiar que nós encontramos na Trindade. Então, meus irmãos, honremos, né? Ou honra, diz o mandamento, teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa. Como sabemos, é o primeiro mandamento como promessa. Filhos, eu dizia para minha filha essa semana passada, honra o seu pai, honra a sua mãe se você quiser viver muito. A Bíblia está dizendo, eu falei para ela. A Bíblia está dizendo, quer viver muito? Quer ser abençoada? Honra seu pai e sua mãe. Ela abriu o olhão desse tamanho, né? É, pai. Falei, honra. Está aqui, ó. Primeiro mandamento como promessa, honra. Porque é a busca de um modelo, como eu falei para vocês. Para avançar, não matarás. Oh, meu Deus, expectativa de Deus, mandamento de Deus. Só Deus pode tirar o dom que Ele deu. Só Ele pode fazer isso. Agora, a Bíblia, ela apresenta um ser ante Deus, chamado de Satanás, o diabo, que ele é apresentado também como sendo alguém que veio para roubar, para matar e para destruir. Toda vez que alguém tira a vida de outra pessoa, salvo no exercício do dever legal, salvo aí baseado, embasado dentro de uma legalidade, por assim dizer, essa pessoa está reproduzindo não o modelo de Deus, mas o modelo de Satanás. Porque a Bíblia diz que foi ele que veio para matar, para roubar e para destruir. Agora, irmãos, nós precisamos fazer uma interpretação mais ampla disso aqui. Porque muitas vezes nós nos envaidecemos porque nós não pegamos uma arma para dar um tiro em alguém, ou uma faca para apunhalar alguém. Mas quantas vezes nossas palavras matam? Quantas vezes nossas atitudes ferem? Quantas vezes somos impiedosos, matando a dignidade, matando a motivação, matando a alegria do outro? Portanto, no mandamento não matarás, não se envaideça, olhe para a sua vida, veja os seus relacionamentos, porque pode ser que muitas vezes nós estejamos matando com palavras, com atitudes, roubando o melhor que o outro tem, esmagando a alma dele. Não matarás, pois só Deus pode tirar o dom que Ele deu. Não adulterarás, verso 14. E aí, isso aqui, o adultério, é a desfiguração da imagem de Deus. Irmãos, entenda uma coisa. O matrimônio, ou seja, a união entre um homem e uma mulher, vou repetir, tá? Entre um homem e uma mulher, vou repetir, tá bom? Entre um homem e uma mulher, hoje em dia tem que repetir bastante, né? Porque senão é perigoso. O matrimônio entre um homem e uma mulher é um ideal divino. E quando olhamos cuidadosamente para o relato da criação, mais uma vez, como eu dizia há pouco para vocês, Deus é apresentado para nós como sendo uma família. Foi Leonardo Boff, teólogo católico, certa vez ele disse que Deus, usando uma outra expressão, é uma comunidade. Né? Uma comunidade de três que sempre existiu, eterna. Pai, Filho e Espírito Santo vivendo perfeitamente em harmonia por toda a eternidade. Aí você olha para a Trindade, né? Você olha aqui para a Trindade, vê essa beleza de Deus, e Deus, ao criar um ser à sua imagem e semelhança,
ele não poderia criar outra coisa senão uma unidade, porque Deus é uma unidade. Ele não poderia criar outra coisa senão uma família, e colocar a sua imagem e semelhança na família, porque Deus é uma família. No relato da criação, no capítulo 2 de Gênesis, no capítulo 1 nós temos uma primeira manifestação ali da criação do homem, e Deus colocando a sua imagem e semelhança no homem. Capítulo 1, verso 26 de Gênesis, façamos, pois, o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E depois, no capítulo 2, é como se fosse um relato mais descritivo, mais detalhado da criação. O que nós percebemos ali é que o texto fala assim: criou, pois, o homem, a sua imagem e semelhança o criou. Homem e mulher o criou. Sabe o que eu percebo ali? Que quando Deus criou o homem e a mulher, Deus não colocou a sua imagem e semelhança somente no homem. Deus colocou a sua imagem e semelhança no homem e na mulher, mas sobretudo na unidade do casal. Toda vez que um adultério acontece, há uma espécie de desfiguração da imagem de Deus que foi colocada na família, foi colocada na unidade entre homem e mulher. Claro, somos seres que carregamos individualmente a imagem e semelhança de Deus. Mas quando nós olhamos que o texto falando que homem e mulher os criou, e ele colocou a imagem e semelhança no homem e na mulher, essa unidade do casal que vem do Éden, que deveria ser um modelo para nós, quando é quebrada a aliança, acontece a desfiguração da imagem de Deus em nós. Para a gente avançar um pouco mais, não furtarás. Não furtarás, verso 15, um atentado à confiança. Mais uma vez, roubar é uma especialidade do diabo. Ele veio para roubar, matar e veio para destruir. Ele tem prazer em violentar e retirar das pessoas o que elas lutam para conquistar. O diabo gosta, eu acredito que o diabo dá gargalhadas quando você compra alguma coisa, sonha com alguma coisa, e você está ali curtindo aquilo, e vem alguém e leva aquilo que você tanto sonhou. Outro dia eu vi um sujeito que comprou um carro e não tinha botado no seguro, né? Essa história é muito comum, né? Não tinha colocado o carro no seguro. Eu vou colocar. Foi. Levaram o carro do cara, né? Todas as suas economias naquele carro. E aí eu fico imaginando que o diabo, ele é um ser que dá gargalhadas quando isso acontece. Porque ele tem prazer em furtar o que os outros têm. Em roubar o que os outros têm. Mas eu acredito que tem outra motivação do diabo ao dar gargalhada. Quando ele vê que aquilo que as pessoas colocavam a sua devoção, a sua confiança, e era um ponto de apoio, como eu dizia lá atrás, foi furtado, foi roubado. Quando ele vê o desespero de algumas pessoas ao serem furtadas de coisas que tanto amavam, tanto valorizavam e tanto colocavam ali a sua alegria, a sua paz, a sua segurança. Não furtarás, e o diabo ele faz isso, como eu falei, para roubar a paz muitas vezes de algumas pessoas, aquilo que as pessoas têm como tendo segurança na vida delas, e simplesmente ele dá gargalhadas quando isso acontece. Então, não furtarás é um mandamento, porque toda vez que acontece um furto, isso é um atentado na confiança do Deus que pode suprir as minhas necessidades. Então, o sujeito tem alguma coisa, ele vê, ele pega aquilo que não é dele, ele furtou sem violência, foi lá, pegou, certo? Sabe o que ele está dizendo em última análise? Eu confio no meu braço e na minha capacidade de ter e desejar o que o outro tem, mas eu não confio em Deus que pode suprir a minha necessidade e me dar o que eu preciso. Então o furto, em última análise, é um atentado à confiança. Mais ainda, nona expectativa, nono mandamento: não darás falso testemunho contra o teu próximo. Verso 16. O que está por trás desse mandamento é unidos na verdade, que é um elo da confiança. Meus irmãos, a verdade precisa ser uma marca nos nossos relacionamentos. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. É impressionante porque quantas vezes nós falamos do que não vemos, falamos do que não ouvimos, falamos do que não temos certeza, difamamos pessoas, sem sabermos de verdade se isso corresponde aos fatos. Quantas vezes agimos assim? E o que acontece é que nós estamos, quando agimos assim, quebrando,
rompendo com um pilar fundamental dos nossos relacionamentos, que é a confiança. E não existe confiança fora da verdade. Nossos relacionamentos precisam ser verdadeiros. A palavra empenhada sempre foi muito valorizada na história. Nos últimos tempos que vem se perdendo, né? As pessoas falam coisas e não cumprem. Já falam sabendo que não vão cumprir. Carioca é muito assim, né? Beleza, cara, a gente vai se encontrar. Aí, vamos nos encontrar, vamos embora, valeu, a gente se encontra. Nada. Nenhum dos dois querem se encontrar. Nenhum dos dois querem dar tempo um para o outro, mas falam que vão fazer e não fazem. Quantas vezes prometemos ajuda e a gente não cumpre? Quantas vezes falamos que vamos fazer coisas e não fazemos? A palavra já foi muito mais valorizada do que hoje nos nossos dias. Precisamos resgatar a nossa responsabilidade da palavra empenhada. Meu irmão, se você falar, cumpra. Se você disser alguma coisa que você vai fazer, faça. Não fale o que você não pode, aquilo que você não vai fazer, não faça isso. Porque você quebra a confiança, porque você quebrou a verdade. E aí, o pior é que isso acaba, não tem jeito, desembocando nos nossos relacionamentos. O problema é tudo daqui. Acabamos, no final, se a gente acostuma a viver uma vida de mentiras, uma vida de inverdades, vai chegar o momento que nós vamos começar a dar falso testemunho das pessoas que convivem conosco. Por causa do nosso narcisismo, por queremos ser sempre melhores, estarmos sempre por cima, a gente acaba fazendo isso. Então o texto é claro: não darás falso testemunho contra o teu próximo. Cuidado com o que você fala do outro. De preferência, não fale nada do outro. Se tiver que falar, fale com convicção, fale com certeza, fale com verdade. Melhor ainda, chame o sujeito para você primeiro. Fala: meu irmão, olha, aconteceu isso, eu acho isso, isso corresponde aos fatos. Dê ao outro o direito de se defender, de dizer para você: não, meu irmão, cara, não aconteceu isso não, eu falei isso, não falei aquilo. Ah, cara, poxa, eu pensei ter ouvido você ter falado isso, ter falado aquilo. Não, cuidado com isso. E por fim, a última expectativa, o último mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença, porque a cobiça é um atentado ao contentamento. Toda vez que nós cobiçamos o que Deus não nos deu, queremos o que o outro tem, porque tem um negócio interessante da inveja, né? Porque a inveja, a cobiça é você querer ter o que o outro tem. A inveja é você quer o que o outro tem, mas ao mesmo tempo não quer que o outro tenha o que ele tem. Parece complicado, mas é fácil, né? Você não quer que o sujeito tenha o que ele tem. E ao mesmo tempo você quer aquilo para você. Está lá na inveja. Mas a cobiça é simplesmente o fato de você olhar, bater os olhos e falar: eu quero. Eu quero o carro que o meu vizinho tem. Eu quero a casa que o meu vizinho tem. Eu quero a mulher ou o marido que o meu vizinho tem. Começa assim. E aí, isso é um atentado explícito ao contentamento, que é a capacidade da gente se contentar com aquilo que Deus tem dado para a gente. Tem feito chegar a cada um de nós. Por isso, meu irmão, cuidado. Olhinho com o que olha, já viu? Cuidado, olhinho. Cuidado. Cuidado para você não estar dando um recado para Deus, falando: Deus, olha, você é até bonzinho, né? Mas eu quero muito mais do que você tem me dado até aqui. E eu não estou satisfeito com o que você tem feito por mim. Então, por causa disso, eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Estou olhando com olhos compridos o tempo todo para aquilo que não é meu. A cobiça é o desejo descontrolado por alguém ou por algo. Isso que é a cobiça. A cobiça vai na contramão do contentamento, que é um padrão de Deus para a minha vida e para a sua vida. Eu gosto muito do apóstolo Paulo quando ele diz, né? Ele fala do contentamento: tenho tudo, estou suprido, lá em Filipenses capítulo 4, quando ele diz que aquela fórmula, né, da piedade mais o contentamento igual uma vida feliz. Então, assim, se você é uma pessoa com contentamento e piedosa, simplesmente você vai ser uma pessoa muito mais feliz. Porque a pessoa cobiçosa, que vive por cobiçar, ela nunca está satisfeita e nunca está feliz. Ela conquista alguma coisa, mas ela nem curtiu o que ela conquistou, já está querendo novo, já está querendo algo mais. E aí, a gente vai perdendo a capacidade de se alegrar com o que a gente tem, vai perdendo a capacidade de celebrar as conquistas, vai perdendo a capacidade de agradecer a Deus pelo que Ele já nos deu. Tudo isso porque cobiçamos o próximo, a mulher, a casa, os bens, aquilo que lhe pertence, e vamos perdendo a capacidade de agradecer por aquilo que nós já conquistamos. Então,
irmãos. 10ª expectativa, 10º mandamento. Não o cobiçarás, porque esse é o desejo de Deus para a nossa vida. Concluo essa mensagem dessa manhã com o verso 20 que nos diz: Moisés disse ao povo: não tenham medo, não tenham medo. Deus vai prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. O mandamento de Deus produz temor, santidade e paz. Queridos, vale a pena observar as ordens de Deus. Eu diria que é, no mínimo, inteligente você olhar para o que Deus manda você fazer e obedecer. O mandamento produz paz, produz santidade em nós, porque reflete o caráter de Deus, produz temor. O texto diz que o povo não queria sequer ouvir mais Deus, com medo, por conta dos trovões, por conta da fumaça, da neblina daquele acontecimento, e o povo ficou com medo de Deus. Era o temor começando a surgir no coração daquela gente. Eu vou dizer uma coisa para você: o temor é um freio da nossa vida. Pessoas que não temem a Deus fazem qualquer coisa. Agora, quando você para e teme, o princípio do temor está no teu coração, você fala: tá doido que eu vou fazer um negócio desse. Tá doido de eu avançar. O temor de Deus é um freio na nossa vida. Então, é por isso que o sábio vai dizer: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Tema a Deus, que você vai ter um excelente freio na sua vida para coisas que talvez você hoje se perceba incapaz de frear alguns impulsos seus. Aquele povo começou a conhecer a Deus, depois que Deus se apresentou. Aquele povo começou a observar quem Deus era, quais as expectativas de Deus, e aquele povo, consequentemente, ao perceber a santidade de Deus, começou a temê-lo. Então, que eu e você, nessa manhã, possamos entender que Deus fala conosco e nos mostra um caminho por meio de mandamentos. Se Ele decidiu fazer por meio de mandamentos, é porque Ele deseja, não, Ele quer. Ele ordena que os seus mandamentos sejam obedecidos. Ele faz isso porque Ele está vindicando a santidade do seu próprio nome. Ele faz isso por causa do zelo que Ele tem pelo seu próprio nome, pela sua palavra, pelo seu caráter e por aquilo que Ele é. Mas Ele faz isso também porque Ele sabe que se nós observarmos o seu mandamento, ou os seus mandamentos, nós só vamos ganhar com isso. Meu irmão e minha irmã, 2 caminhos. Lembro de Deuteronômio 28, né? Obediência ou desobediência. Todos esses mandamentos, é a lei moral de Deus, estão aqui e são para nós hoje. E Deus fala: obedeçam, que vocês vão viver muito bem. Amém?